Olá, bem-vindos ao podcast do canal Questões da Ordem Concursos. Hoje falaremos sobre o provimento número 205 de 2021. Dispõe sobre a publicidade e a informação da advocacia. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54, inciso 5º, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, e considerando as normas sobre publicidade e informação da advocacia constantes no Código de Ética e Disciplina, no provimento número 94 de 2000, em resoluções e em assentos dos tribunais de ética e disciplina dos diversos conselhos seccionais, considerando a necessidade de ordená-las de forma sistemática e de especificar adequadamente sua compreensão, e considerando o decidido nos autos da proposição número 49.0000/2021, COP, resolve. Artigo 1º. É permitido o marketing jurídico, desde que exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e por este provimento. Parágrafo 1º. As informações veiculadas deverão ser objetivas e verdadeiras e são de exclusiva responsabilidade das pessoas físicas identificadas e, quando envolver pessoa jurídica, dos sócios administradores da sociedade de advocacia, que responderão pelos excessos perante a Ordem dos Advogados do Brasil, sem excluir a participação de outros escritos que para ela tenham concorrido. Parágrafo 2º. Sempre que solicitado pelos órgãos competentes para a fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil, as pessoas indicadas no parágrafo anterior deverão comprovar a veracidade das informações veiculadas, sob pena de incidir na infração disciplinar prevista no artigo 34, inciso 16, do Estatuto da Advocacia e da OAB, entre outras eventualmente apuradas. Artigo 2º. Para fins deste provimento, devem ser observados os seguintes conceitos. Inciso 1. Marketing jurídico. Especialização do marketing destinada aos profissionais da área jurídica, consistente na utilização de estratégias planejadas para alcançar objetivos do exercício da advocacia. Inciso 2. Marketing de conteúdos jurídicos. Estratégia de marketing que se utiliza da criação e da divulgação de conteúdos jurídicos, disponibilizados por meio de ferramentas de comunicação, voltada para informar o público e para a consolidação profissional do advogado ou advogada ou escritório de advocacia. Inciso 3º. Publicidade. Meio pelo qual se tornam públicas as informações a respeito de pessoas, ideias, serviços ou produtos, utilizando os meios de comunicação disponíveis, desde que não vedados pelo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Inciso 4º. Publicidade profissional, meio utilizado para tornar pública as informações atinentes ao exercício profissional, bem como os dados do perfil da pessoa física ou jurídica inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, utilizando os meios de comunicação disponíveis, desde que não vedados pelo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Inciso 5º. Publicidade de conteúdos jurídicos. Divulgação destinada e levar ao conhecimento do público conteúdos jurídicos. Inciso 6º. Publicidade ativa. Divulgação capaz de atingir número indeterminado de pessoas, mesmo que elas não tenham buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados. Inciso 7º. Publicidade passiva.
divulgação capaz de atingir somente público certo que tenha buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados, bem como por aqueles que concordem previamente com o recebimento do anúncio. Inciso 8º. Captação de clientela. Para fins deste provimento, é a utilização de mecanismos de marketing que, de forma ativa, independente do resultado obtido, se destinam a angariar clientes pela indução, a contratação dos serviços ou estímulo do litígio, sem prejuízo do estabelecido no Código de Ética e Disciplina e regramento próprio. Artigo 3º. A publicidade profissional deve ter caráter meramente informativo e primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão, sendo vedadas as seguintes condutas. Inciso 1. Referência, direta ou indireta, a valores de honorários, formas de pagamento, gratuidade ou descontos e reduções de preços, como forma de captação de clientes. Inciso 2. Divulgação de informações que possam induzir a erro ou causar dano a clientes, a outros advogados ou à sociedade. Inciso 3. Anúncio de especialidades para as quais não possua título certificado ou notória especialização nos termos do parágrafo único do artigo 3º-A do Estatuto da Advocacia. Inciso 4º. Utilização de orações ou expressões persuasivas de autoengrandecimento ou de comparação. Inciso 5º. Distribuição de brindes, cartões de visitas, material impresso e digital, apresentações dos serviços ou afins de maneira indiscriminada em locais públicos, presenciais ou virtuais, salvo em eventos de interesse jurídico. Parágrafo 1º. Entende-se por publicidade profissional sóbria, discreta e informativa a divulgação que, sem ostentação, torna público o perfil profissional e as informações atinentes ao exercício profissional, conforme estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 44 do Código de Ética e Disciplina, sem incitar diretamente ao litígio judicial, administrativo ou a contratação de serviços, sendo vedada a promoção pessoal. Parágrafo 2º. Os consultores e as sociedades de consultores em direito estrangeiro devidamente autorizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do provimento número 91 de 2000, somente poderão realizar o marketing jurídico com relação às suas atividades de consultoria em direito estrangeiro correspondente ao país ou estado de origem do profissional interessado. Para este fim, nas peças de caráter publicitário, a sociedade acrescentará obrigatoriamente ao nome ou razão social que internacionalmente adote a expressão consultores em direito estrangeiro. Artigo 4º do provimento 91 de 2000. Artigo 4º. No marketing de conteúdos jurídicos poderá ser utilizada a publicidade ativa ou passiva, desde que não esteja incutida a mercantilização, a captação de clientela ou o emprego excessivo de recursos financeiros, sendo admitida a utilização de anúncios, pagos ou não, nos meios de comunicação, exceto nos meios vedados pelo artigo 40 do Código de Ética e Disciplina e desde que respeitados os limites impostos pelo inciso 5º do mesmo artigo e pelo anexo único deste provimento. Parágrafo 1º. Admite-se na publicidade de conteúdos jurídicos a identificação profissional com qualificação e títulos, desde que verdadeiros e comprováveis, quando solicitados pela Ordem dos Advogados do Brasil, bem como com a indicação da sociedade da qual faz parte. Parágrafo 2º. Na divulgação de imagem, vídeo ou áudio contendo atuação profissional, inclusive em audiências e sustentações orais,
em processos judiciais ou administrativos, não alcançados por segredo de justiça, serão respeitados o sigilo e a dignidade profissional e vedada a referência ou menção a decisões judiciais e resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos que patrocina ou participa de alguma forma, ressalvada a hipótese de manifestação espontânea em caso coberto pela mídia. Parágrafo 3º. Para os fins de previsto no inciso 5º do artigo 40 do Código de Ética e Disciplina, equiparam-se ao e-mail todos os dados de contato e meios de comunicação do escritório ou advogado, inclusive os endereços dos sites, das redes sociais e os aplicativos de mensagens instantâneas, podendo também constar o logotipo, desde que em caráter informativo, respeitados os critérios de sobriedade e discrição. Parágrafo 4º. Quando se tratar de venda de bens e eventos, livros, cursos, seminários ou congressos, cujo público-alvo sejam advogados, estagiários ou estudantes de direito, poderá ser utilizada a publicidade ativa, observadas as limitações do caput deste artigo. Parágrafo 5º. É vedada a publicidade a que se refere o caput mediante uso de meios ou ferramentas que influam de forma fraudulenta no seu impulsionamento ou alcance. Artigo 5º. A publicidade profissional permite a utilização de anúncios pagos ou não nos meios de comunicação não vedados pelo artigo 40 do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. É vedado o pagamento, patrocínio ou efetivação de qualquer outra despesa para viabilizar a aparição em rankings, prêmios ou qualquer tipo de recebimento de honrarias em eventos ou publicações em qualquer mídia que vise destacar ou eleger profissionais como detentores de destaque. Parágrafo 2º. É permitida a utilização de logomarca e imagens, inclusive fotos dos advogados e do escritório, assim como a identidade visual nos meios de comunicação profissional, sendo vedada a utilização de logomarca e símbolos oficiais da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 3º. É permitida a participação do advogado ou da advogada em vídeos ao vivo ou gravados na internet ou nas redes sociais, assim como em debates e palestras virtuais, desde que observadas as regras dos artigos 42 e 43 do CED, sendo vedada a utilização de casos concretos ou apresentação de resultados. Artigo 6º. Fica vedada, na publicidade ativa, qualquer informação relativa às dimensões, qualidades ou estrutura física do escritório, assim como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para a oferta de atuação profissional. Parágrafo único. Fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como o uso de veículo, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para a oferta de atuação profissional. Artigo 7º. Considerando que é indispensável a preservação do prestígio da advocacia, as normas estabelecidas neste provimento também se aplicam à divulgação de conteúdos que, apesar de não se relacionarem com o exercício da advocacia, possam atingir a reputação da classe a qual o profissional pertence. Artigo 8º. Não é permitido vincular os serviços advocatícios com outras atividades ou divulgação conjunta de tais atividades, salvo a de magistério, ainda que complementares ou afins. Parágrafo único. Não caracteriza infração ético-disciplinar o exercício da advocacia em locais compartilhados, como coworker,
sendo vedada a divulgação da atividade de advocacia em conjunto com qualquer outra atividade ou empresa que compartilhem o mesmo espaço, ressalvada a possibilidade de afixação de placa indicativa no espaço físico em que se desenvolve a advocacia e a veiculação da informação de que a atividade profissional é desenvolvida em local de coworking. Artigo 9º. Fica criado o Comitê Regulador do Marketing Jurídico de caráter consultivo vinculado à Diretoria de Conselho Federal, que nomeará seus membros com mandato concomitante ao da gestão e será composto por: inciso 1, 5 conselheiros federais, um de cada região do país, indicados pela diretoria do Conselho da OAB. Inciso 2, um representante do Colégio do Presidente de Seccionais. Inciso 3, um representante indicado pelo Colégio de Presidentes dos Tribunais de Ética e Disciplina. Inciso 4, um representante indicado pelo Coordenador Nacional de Fiscalização da Atividade Profissional de Advocacia. E inciso 5º, um representante indicado pelo Colégio de Presidentes das Comissões da Jovem Advocacia. Parágrafo 1º. O Comitê Regulador de Marketing Jurídico se reunirá periodicamente para acompanhar a evolução dos critérios específicos sobre marketing, publicidade e informação na advocacia, constantes no anexo único deste provimento, podendo propor ao Conselho Federal a alteração, a supressão ou a inclusão de novos critérios e propostas de alteração do provimento. Parágrafo 2º. Com a finalidade de pacificar e unificar a interpretação dos temas pertinentes perante os tribunais de ética e disciplina e comissões de fiscalização das seccionais, o Comitê poderá propor ao órgão especial, com base nas disposições do Código de Ética e Disciplina e pelas demais disposições previstas neste provimento, sugestões de interpretação dos dispositivos sobre publicidade e informação. Artigo 10º. As seccionais poderão conceder poderes coercitivos à respectiva comissão de fiscalização, permitindo a expedição de notificações com a finalidade de dar efetividade às disposições deste provimento. Artigo 11º. Faz parte integrante do presente provimento o anexo único, que estabelece os critérios específicos sobre a publicidade e informação da advocacia. Artigo 12º. Fica revogado o provimento número 94, de 5 de setembro de 2000, bem como as demais disposições em contrário. Parágrafo único. Este provimento não se aplica às eleições do sistema OAB, que possui regras próprias quanto à campanha e à publicidade. Artigo 13º. Este provimento entra em vigor no prazo de 30 dias a contar da data de sua publicação no Diário Eletrônico da OAB. Comentando, o Conselho Federal da OAB aprovou o provimento número 205 de 2021, que complementa as normas sobre publicidade ao estabelecer a conceituação, as permissões e as proibições do marketing jurídico na advocacia, de acordo com os avanços sociais e tecnológicos. Essa norma permite o marketing jurídico na advocacia, desde que exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina. O conteúdo da publicidade será de plena responsabilidade das pessoas físicas ou jurídicas, devendo ser apresentado de modo objetivo e com base em informações verídicas. Continue nos acompanhando aqui no podcast do canal Questões da Ordem Concursos. E não deixe de conhecer o nosso canal no YouTube.